E agora, a última pergunta, eu acho que a principal, né? Vamos ver o que a Adri pensa em relação a isso. Não sei o que você pensa em relação a isso, se você quiser comentar com a gente, o que você pensa sobre isso. Qual as implicações de pedir a reprovação do meu filho nesse ano? Olha, Débora, assim, é um assunto bem polêmico, principalmente quando a gente está em roda de educadores, assim, porque cada um, na verdade, tem um conceito, um posicionamento a respeito disso. Bom, primeiro vamos falar assim, ó, da reprovação. Eu sou contra a reprovação, por quê, gente? Porque a reprovação ela é uma punição. A gente vai estar punindo a criança por algo que ela não teve culpa. Ela teve culpa da pandemia? Ela teve culpa de tudo isso que está acontecendo? Não. E ela não é a única criança que está sendo prejudicada. Exato. Todas as crianças, todos os grupos. E por isso o nosso Estado ele está elaborando formas de recuperar esse tempo perdido. Então eu não acredito que a reprovação seja a solução. Né? Para o seu filho, eu não, acho que não tá legal, ele não aprendeu nada esse ano. Gente, não aprendeu nada? O nada é muito, você não acha? É muito complexo falar isso. Exatamente. Se você pode falar, ele não aprendeu nada e ele vai ser. Tá difícil? Tá difícil. É a mesma coisa que o presencial? Não é fácil. Mas a gente tem que pegar essa situação e transformar ela em algo bom. Né? Então, ele está aprendendo alguma coisa. Pode ser que seja gotinhas, mas ele tá, gente, ele está construindo alguma coisa, ele está aprendendo a lidar com uma situação nova, ele está aprendendo a construir algo novo. Olha, existem outras metodologias de ensino, não é só aquela, existem outros meios de aprender. Né? Olha só o que eu aprendi, agora eu aprendi a mexer ali, a descobrir um jogo digital, eu aprendi a usar essa ferramenta. Então, o quê? Ele está crescendo, está aprendendo muito. Tá? Com A gente não certeza. pode negligenciar e falar assim, não, ele não aprendeu nada. Ele aprendeu muita coisa, e principalmente como pessoa. Ele está aprendendo a lidar com situações que é muito difícil. E todo ser humano precisa disso. A gente precisa crescer com as situações que acontecem no nosso mundo, porque hoje é a pandemia. Mais pra frente pode ser uma doença, a gente está imune dessas coisas acontecerem. Não, quando quebra uma perna, quando acontece alguma coisa, a criança precisa ficar afastada, estudar em casa. Gente, são coisas que acontecem na nossa vida e a gente tem que lidar com situações, aprender a gerenciar situações. E isso faz com que o ser humano cresça, tá? Então, assim, ó, eu não acho que vai ser possível, né? Tô falando assim, uma coisa agora assim, porque a gente não tem nada decretado, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Como a gente disse, tudo foi emergencial, não é o ideal, tudo está sendo replanejado. O Estado, a gente vê assim que não está de braços cruzados, eles estão estudando formas de facilitar, exatamente, né, de reformular tudo isso, de buscar maneiras em que o aluno não saia tão prejudicado, né? Então, assim, ó, os professores estão se desdobrando, a escola também, estão buscando maneiras. Então, assim, ó, eu acho que a reprovação não é o ideal, não acho que isso vai ser possível, né? Eu não acho que o pai vai fazer isso, ele vai chegar na escola e vai falar, eu quero que meu filho seja reprovado. Eu não acredito que isso seja possível, porque para a gente reprovar um aluno, a gente tem vários contextos de avaliação, assim, de avaliação, né? Então, e a gente não vai poder avaliar o aluno da mesma maneira que a gente avaliaria presencialmente, a gente tem todo esse contexto, a forma com que ele recebeu o apoio que ele teve em casa, se ele tinha os meios de comunicação, se ele tinha internet, se ele tinha o celular, se ele tinha os recursos. Né? Então, assim, são N coisas que vão ser avaliadas. Então, assim, ó, eu acho que a reprovação ela seria uma punição por algo que a criança não escolheu, né? Ele não provocou essa situação. Então, quando a gente reprova, porque a criança tem dificuldade, ela não teve capacidade de ser promovida por outro ano, ela precisa rever algumas exatamente. coisas. Então, e tudo isso que acontece. E o que acontece? A gente tem um plano, né? Então, o governo ele está pensando num plano que vai ser devagarzinho, vai ser 1 ano, 2 anos, eu acredito que até mais de 2 anos para poder recuperar tudo isso, mas tem um plano, né? Vai ter um plano. Então, assim, eu acho que as famílias têm que ficar tranquilas, né? E deixando as coisas acontecerem, né? Sem também, não falando porque a gente é professor, porque eu também tenho sobrinhas, né? Minha sobrinha também que é aluna, então a gente está dos dois lados. A gente está como professor, mas também consegue ver como o aluno também está recebendo essas atividades. A gente também tem que conversar, ser humilde, perguntar para as famílias, está tudo bem? O que você acha? Conversar com os colegas também de trabalho.
né, pegar dicas, aprender coisas novas, mas a gente tem que, assim, ó, ter tranquilidade, de enfrentar esse momento com tranquilidade, respeitar o aluno e respeitar o momento que a gente está vivendo, que eu acho que é o fundamental, Débora. E eu acho bem legal uma coisa que a Adri falou, e a gente eu fiz esse vídeo justamente porque eu tenho percebido a dificuldade dos pais. Então, a minha intenção é ajudar você, papai e mamãe, porque eu sei que não é fácil. A gente que é professora recebe pai e mãe na escola, e eles comentam, né, as dificuldades. A gente quer ajudar. Só eu queria também hoje aqui, porque você, para que você refletisse um pouquinho o lado do professor, né, Adri? Porque a gente tem, infelizmente, aqueles pais que compreendem, né, que nos dão força, nos dão dicas, isso é muito importante. Oram por nós, né? Mas tem pais que não conseguem, né, entender, Adri, como é desafiador. Então, eu, como professora, mas eu queria hoje te ouvir como está sendo para você, quais desafios e quais as dicas que você também pode dar para o professor que está nos assistindo nesse dia. Gente, é verdade. Tudo isso que a Débora falou, assim, né? É um misto de sentimentos que a gente tem, porque ao mesmo tempo que a gente está lutando por aquilo que a gente acredita, né? Eu tava pensando hoje de manhã, né? Quando o médico, né, ele se forma, ele tem lá um juramento, né, em defender a vida, em favor da vida. E eu acho que quando a gente escolhe ser professor, né, na verdade, eu acho que a gente é escolhido, né, para essa missão, mas quando a gente decide ser professor, a gente também tem esse compromisso com a educação, Claro. né? Com o meu aluno. Então, assim, ó, eu sou responsável pelo meu aluno. Eu sempre tive muito isso dentro de mim. Então, assim, ó, eu vou dar o meu melhor para ele. Então, como que eu posso dar o meu melhor? Será que aquela aula que eu estou preparando, eu gostaria que o meu filho tivesse aquela aula? A gente tem que pensar do outro lado, né? E falando um pouquinho dessa questão do professor. Vamos falar do professor primeiro, assim. Então, quando ele está elaborando, ele tem que pensar também, Débora, na família, Sim. Né? Na família que está lá do outro lado. Eu vejo muitas famílias vindo conversar comigo, assim, ó, nossa, Adriana, o professor não explicou aquela matéria, ele não explicou aquele conteúdo. Eu não me lembro mais, eu não sei, a minha época era diferente. Aprendeu diferente. Exatamente. Então, assim, ó, o professor, é o que eu falei agora, a gente tem que se sentir responsável. Eu sou responsável por aquele meu aluno. Embora tá difícil. A gente tem dormido pouco? A gente tem dormido pouco, a gente tem estudado, a gente tem buscado formação, a gente tem ficado, a gente estuda o material para a gente dar aula, a gente grava o vídeo, a gente erra várias vezes, tem que gravar de novo, a gente tem que editar o vídeo, a gente se cansa, a gente chora, né? Então são 1000 coisas assim, mas eu preciso, o objetivo principal, qual é? Fazer com que o meu aluno aprenda. Então, assim, eu não estou na sala de aula, mas o que eu posso fazer? Como eu posso melhorar? Será que se eu fizer uma aula diferente? Será que se eu conseguir gravar eu fazendo um jogo? Será que eu explicando, fazendo... Hoje a gente faz pelo PowerPoint, você consegue gravar a explicação pelo PowerPoint. Então, aquilo que você faria na sala de aula com visual, você consegue fazer com imagem e explicar aquela matéria o mais próximo para o aluno entender. Gente, é lógico que não é a mesma coisa que na sala de aula. E lógico que nós não somos preparados para esse tipo de educação, né? Nesse sentido da distância, né? Mas nós somos professores, né? Nós somos construtores, né, de conhecimento. Então, a gente consegue aprender, a gente consegue ensinar. Eu falo que não existe, né, defendendo a nossa área, eu acho que não existe área com profissionais mais criativos que a gente consegue se reinventar, criar, né? A gente faz as coisas do nada, a gente cria, pedir sempre para Deus sabedoria. Eu tenho pedido muito, porque tem hora que a gente se cansa, tem hora que a gente não sabe mais o que fazer, e pedir sabedoria do alto, né? Eu creio que Deus, ele tem permitido tudo isso que a gente tem vivenciado. A gente sabe que eu creio no princípio de soberania, né? Ele está no governo de todas as coisas. Se ele quiser acabar com a pandemia hoje, ele acaba. Então, se não acabou, é porque a permissão tem um propósito e a gente precisa fazer parte da solução. Então, se eu queria encorajar primeiro você, professor, né? Até isso, pensar no seu aluno, assim, de uma forma assim, ó, até pedir para Deus, coloque no meu coração amor por essa criança, de desejar fazer com que ela aprenda da melhor maneira possível. E eu tenho certeza, Débora, que Deus, ele nos capacita de uma forma tão linda que às vezes eu faço alguma coisa que eu falo assim, ó, não veio de mim. E não veio mesmo, né? A gente sabe disso, não veio de mim, veio do alto. Então Deus capacita, ele nos instrui, ele nos ensina, porque
porque ele ama os nossos alunos, né? E ele colocou aquela criança nas nossas mãos. Eu sempre faço uma dinâmica do presente, né? Eu acho que a gente recebeu um presente quando a gente assumiu a nossa sala. E os nossos alunos são esse presente. Então, se Deus confiou a nós essas crianças, é porque Ele confia na gente. Com certeza. Ele confia no nosso trabalho. Então, assim, eu faço o melhor, né? O nosso Senhor, Ele tá vendo o seu esforço, Ele tá vendo a sua dedicação. Claro que cada professor, ele tem um tipo de dinâmica, ele tem um jeitinho, tem uns que tem mais facilidade de falar no vídeo, outros tem mais dificuldade. Mas, gente, converse, pergunte para os seus colegas como é que você fez. Não tem humildade, né? Exatamente. De perguntar, olha, você consegue fazer isso? Como é que você faz, né? Gente, o YouTube tem muitos cursos, eles liberaram muitas capacitações, como que mexe no PowerPoint, como que grava vídeo, como que coloca fundo. Os professores estão aí, ó, uma explosão de empatia, todo mundo compartilhando, um ajudando o outro. Isso tem sido, assim, ó, maravilhoso, né? Um dos pontos, assim, acho que benéficos, assim, da pandemia, né? Essa empatia de pensar no outro, de ajudar o outro. Então, assim, ó, pense no seu aluno, né? Como que você gostaria que o seu filho estivesse aprendendo. Seja criativo, seja colorido. Vai fazer suas videoaulas? Grave com alegria, mostre para ele que você tá com saudade. Manda um recadinho, manda um beijinho. Olha para frente como se você estivesse olhando nos olhos dele e fala: a professora tá com saudade, você é importante para mim. A criança precisa disso. Né? Ele tem sentido falta dessa afetividade, do contato, né? Eu sou muito afetiva, eu gosto muito do contato. Então, eu tenho certeza que as crianças também estão sentindo falta disso. Então, demonstre como você puder essa afetividade. E não se esqueça de pensar na família. Então, quando você vai elaborar uma atividade, então pense em quem está lá. Nós fizemos pedagogia, a gente aprendeu a didática, nós aprendemos como que eu quero alcançar aquele objetivo. A família não, gente. Né? Algumas famílias têm, né, pais formadores também, mas a maioria não. Então pense nele, gente. Então na hora de você elaborar, será que aquele pai, né, pensa assim, no que não conhece aquele conteúdo, ou que é o pai mais velho que não vai se lembrar mais daquele conteúdo, será que eu vou conseguir alcançar todos? Porque a gente precisa pensar nisso. Então como que eu vou fazer para explicar esse conteúdo de uma forma mais simples? Uma outra coisa que eu tenho visto, Débora, que uma mãe me reclamou, ela veio conversar comigo outro dia, e ela falou assim pra mim: nossa, Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre acompanhei a minha filha na escola, e eu sempre olhava o caderno dela todos os dias. Eu olhava lá quanto que ela tinha feito, tudo. Então, assim, eu sabia quantas páginas do livro que ela tinha feito. Agora, a professora manda 5 de uma matéria, 5 da outra, 5 da outra. Ela falou: eu tenho um bebê pequeno pra ficar, eu tenho que ficar até de noite fazendo lição com ela. Gente, lembrando, nós estamos em pandemia, nós estamos com estudo remoto, então não faça aquilo que você não faria na escola. Então a gente não consegue fazer na escola, você consegue fazer 5 páginas de português, 5 de matemática, a gente não consegue. Então esse momento tem que ser reestruturado. Faça aquilo que é realmente necessário para o momento. Então, vai para a próxima atividade que é um conteúdo novo, né? Não seria o ideal, mas como a gente está se adaptando tudo, a gente tem um sistema que a gente precisa seguir. E outra, tem escola particular, exatamente, escola pública, né? A particular, querendo ou não, puxa um a gente tem um sistema. E igual você falou, né? Nós, no caso, há algumas escolas, sabe que na particular não é só uma apostila. Você tem apostila, você tem caderno, você tem muitas metas a cumprir. Então, no caso da minha escola, a gente dá muito conteúdo, mas porque nós também temos algo a cumprir. A gente evita dar coisas novas, mas cada escola tem a sua maneira de trabalhar. Agora, realmente tem aquele tipo de professor que realmente não dá conteúdo em sala e agora quer se aproveitar da situação e jogar, né? Temos que só jogam muito conteúdo, não se coloca à disposição da criança e é muito difícil. Exatamente. Porque a gente também tem que pensar, né, Dri, que o pai trabalha. Exatamente. Está o dia todo trabalhando. Então eu acho que também, Dri, esse nosso olhar de tentar, não é sempre fácil, gente. A empatia, a gente também tem que treinar, né? Exatamente. Tentar se colocar, olha, pai, eu te compreendo, mas eu estou aqui caso você precise. Não somos inimigos, né? Nós somos amigos, nós somos parceiros. E tem uma coisa muito importante que a gente esquece. É duro falar isso, nem sempre eu gostei de ouvir isso, mas é uma realidade. O aluno também paga o nosso salário. Exatamente. Né? Querendo ou não, nós também precisamos dele. Exatamente. Então tenha um olhar um pouquinho mais sensível, né? Para essa criança, para essa família. Exatamente, Débora.
E é o que a gente falou, quando você se sente responsável por isso, né? Você transforma tudo, você não fica lançando lá, eu vou aproveitar, porque se voltar depois lá, eu já tô adiantada. Nossa. Gente, você não tá adiantada, né? Você deu lá um monte de conteúdo, a criança preencheu daquilo. Eu vejo muitas mães falando que procurou resposta no Google, que pegou a resposta do Google, que preencheu. Gente, isso tem sentido? Não tem, entendeu? Primeiro você está ensinando a criança a não ter caráter, né? Pra começar. A copiar uma coisa da internet. E o objetivo principal, que era aquela construção daquele aprendizado, não aconteceu. Então, assim, por isso que eu falo assim, ó, Débora, o primeiro que o aluno ele quer ver o professor dele. A gente, embora a gente tenha ficado menos de um bimestre em sala de aula, o professor ele já conhece o seu jeito de ensinar, o seu jeito de falar. Eu achei muito engraçado que a gente está trabalhando a letra cursiva, então eu sempre falava para as crianças, como a gente cada um tem um jeito de escrever, então eu falava assim para as crianças, olha, quando você for fazer o treino em casa, tem que fazer do jeito que a tia Adri ensinou. A gente fez as bases, tudo, tem que ser da posição que a tia Adri ensinou, tá? Se a mamãe for ensinar de outro jeito, você fala, mamãe, a tia Adri ensinou que tem que ser assim, porque a tia Adri está ensinando do jeito certo, né? E a gente tem os nossos vícios de escrever, né? Vai lá, faz uma letra, já corta, né? E a gente acaba transferindo isso e passando o vício para a criança. Então, eu sempre auxiliava. Quando a gente começou com a atividade remota, uma mãe me mandou uma mensagem, ela falou, tia Adri, me ajuda. Uma não, várias mães mandaram, tia Adri, me ajuda, porque quando a gente vai ensinar a fazer o treino, eles falam, não, a tia Adri falou que não é assim. E é assim mesmo, né? Você fala e vira regra. Exatamente. A tia Adri não faz assim, não é desse jeito. E a criança chorava. E eu falei, legal, eu vou gravar os treinos. Então, a partir de então, eu comecei a fazer, colocar o celular em cima, até nessa mesinha de vidro aqui, colocar o celular em cima e fazer o movimento correto para a criança ver como eu seguro o lápis. Porque às vezes a mãe, gente, às vezes parece que é uma coisa óbvia pra gente, né? Mas Exatamente. Né? Pra mãe não sabe, né? Tem os vícios lá, segura a mão de qualquer jeito, cada um segura de um jeito. Então, e tem uma posição certa. E nosso papel é ensinar, né? O correto. Então, como que segura? Como que eu escrevo? Qual é a posição? Então, a gente tem que participar disso, né? Então, assim, pensar no professor, como que eu posso auxiliar a família nisso? Né, gravar os vídeos, a criança ela quer te ver, né? Ela quer ouvir a sua explicação, né? Você tem a didática, você aprendeu a fazer isso, você aprendeu a criar os caminhos. O pai não, gente. Então, assim, ó, a gente tem que pensar no outro, pensar no conteúdo, aquilo que realmente é importante para o momento. Vai ensinar conteúdo novo? Então, faça direito, né? Complicado. Eu acho, assim, bem complicado algumas escolas que têm pego, assim, vídeo do YouTube. Vamos supor assim, tá explicando o conteúdo, tá falando daquele conteúdo, tá falando, vamos supor, de formas geométricas. Aí vai pegar um vídeo lá no YouTube, um outro professor que nem era para aquela faixa etária, nem era para aquela sala, e aí ele coloca aquele conteúdo, mas não é a explicação daquela apostila. Então, o que o professor tem que fazer? Ele tem que pegar, oi crianças, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos trabalhar a apostila tal, hoje nós vamos trabalhar, por exemplo, vamos abrir um aqui pra gente ver. A gente vai trabalhar a adição, olha só aqui a nossa apostila. Então, vamos ler o enunciado juntos? Coloca aí o dedinho no exercício 1. Resolva as contas de adição. Lembre-se, vírgula sempre abaixo de vírgula. Olha que legal, o professor está falando com ele. Vamos fazer junto a questão A? Então, olha só, a gente começa por onde? Pela unidade ou pela dezena? E aí você vai conversando, você pode, gente, procure na internet, tem 1000 maneiras de você filmar. Coloca embaixo da mesa de vidro, compra aquele suportezinho que tá super baratinho aí em alta, coloca na xícara, né? A gente tá vendo esse professor assim reinventar. Mas expliquem o conteúdo, faça junto com o seu aluno, sabe? Deixa ele sentir segurança, ele precisa sentir segurança. Agora, se você coloca um vídeo lá no YouTube, que é alguém que ele não conhece, aquela aula que não é para a idade dele, né? Aí ele não vai querer prestar atenção, ele vai se desinteressar mesmo, ele não vai querer fazer, ele não vai aprender. Aí vai gritar com a mãe, aí vai gritar com o irmão que está ensinando, vai se enfurecer, porque ele vai se entrar em choque, ele vai ficar desesperado naquele momento. Então, assim, a gente tem que pensar. Nossa realidade que é a escola particular. Igual você falou, que o aluno ele precisa ver o seu professor. Eu acho isso muito interessante, muito importante. Então, por exemplo, nós que obedecemos a regras também, né? Nós também trabalhamos para uma empresa. Então, às vezes você está falando, mas peraí, poxa, mas eu tenho que fazer dessa forma, é assim que a gente tem que fazer. Às vezes não é você que está explicando o conteúdo, que tem muitas escolas assim, já tem um sistema pronto. Mas aí tem aquela pessoa que é especializada
para aquela faixa etária, vai dar aquele conteúdo, conhece o material didático, está por dentro, ok. Mas você também pode acrescentar. Então, você pode ter um momento onde você vai ver esse aluno, onde você vai gravar alguma coisa, vai dar um jeito de conversar com ele. Então, há outras maneiras de você conversar com essa criança, porque também é muito complicado, né? No nosso caso, o nosso colaborador super responsável quis isso. Olha, vamos gravar uns devocionais quando está próximo à criança, isso é muito importante, né? Então, esteja um pouco mais próximo. Manda um áudio para a criança, se é o caso. Às vezes a criança está no grupo, né, Adri, da escola, mas não faz, não fala. Então, chama aquela criança à parte, tá tudo bem, o que posso ajudar você? Então, se coloque à disposição, porque os pais não perguntam porque você não se colocou à disposição. Exatamente, também. Né? Então, mostre pro pai que você é parceiro. E aí você também vai ganhar um pai. Exatamente. Porque nada é pior do que você trabalhar com aquele pai que, né, você sabe que não é parceiro. Então, faça a sua parte, né? Às vezes o pai não vai fazer, faça a sua parte, dê o seu melhor nesse momento. Ô, Débora, legal que você colocou isso, para a gente colocar uma coisa, gente. Então, a gente tem assim, ó, escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares. Então, a gente tem que entender que quando foi autorizado, né, esse ensino à distância, as atividades remotas, eles também liberaram para a gente uma autonomia. Isso. Então, assim, ó, por que a escola A faz assim, a escola B faz assim e a escola C faz assim? Tá? Por quê? Porque foi designada a elas essa autoridade. Então, ela pode escolher. Tem que ser ofertado, né? O ensino ele tem que ser ofertado, ele tem que ser oferecido. Mas cada escola escolheu a sua metodologia. Então, tem escolas que já têm um sistema de ensino, né? E a central, então, já grava essas aulas, que são professores especializados que conhecem aquele material, aquele conteúdo, e ele é especializado para aquele público-alvo. A escola escolheu assim. Então, ela vai usar o professor da unidade para fazer um outro tipo de atividade, como você disse, o devocional e tal. Ou se colocar à disposição. Exatamente, né, tá ali para tirar dúvida e tudo. Porque o professor, é legal isso, porque assim, ó, tá lá, tem o especialista da central que tá fazendo essas aulas, tá? O professor, então, tá fazendo nada? Exatamente, você falou no ponto ótimo. Entendeu? É bem legal a gente deixar claro isso, a gente tá nessa conversa pra gente falar isso. Não, gente, o professor não tá lá, ele tá estudando. Tem que estar por dentro do conteúdo. Ele tá lá e ele está disponível, tá? E é interessante porque, assim, ó, muitos pais, eles estão reclamando, mas eles também não vão lá na escola para tirar dúvida, para conversar, né? Para perguntar pro professor como que eu posso agir. O professor tá lá, gente, ele conhece a dinâmica, ele conhece a didática, ele conhece o material e ele tá disponível. Então, vá até ele, né? Então, acesse o professor, acesse a escola. Então, assim, só para deixar claro, por que as escolas não estão fazendo tudo igual? Não tem um padrão para todas as escolas? Porque não tem como fazer isso, gente. É praticamente impossível, porque cada um tem uma realidade e cada um tem um público-alvo, tá? Mas a lei, ela tem que ser ofertada a todos. A educação é um direito de todos, tá? A lei garante isso. Então, ela tem que ser acessível a todos. Por isso que quando a gente fala lá da reprovação que a gente falou, ela não pode existir, gente, porque a gente tem que pensar naquele que é menos favorecido, naquele que não tem internet, naquele que não tem o computador, não tem um tablet. A gente vê tantas histórias, né, que são emocionantes de crianças que gostariam de estar estudando, de crianças que vai pegar Wi-Fi no açougue, no supermercado, para tentar estudar. Então, a gente vê N situações. Então, a gente não pode julgar, né, a condição do outro, né? Então, imagina agora, né, quando a gente estava até comentando outro dia. Gente, imagina a diferença que vai ter agora. Já tinha antes, né? É uma realidade de escola particular e de escola pública. Imagina isso agora, gente, né? Então, os alunos que têm internet em casa, que ele tem um tablet, por mais simples que seja, um celular, tem crianças que não têm. E a gente tem que pensar nisso. Tem criança que não tem. Exatamente, então a gente tem que pensar nisso. É muito desigual, entendeu? A gente querer comparar. Então, tá lá o aluno do terceiro ano do ensino médio que quer prestar o vestibular, que estava empenhado a fazer isso, mas vamos supor que ele não tem um computador. Ele não tem Facebook, né? Porque a maioria das escolas estão fazendo pelo Facebook, ele não tem acesso. Aí ele vai lá na escola e busca o conteúdo. Gente, é a mesma coisa? Não é, porque ele não foi preparado para ler aquele material e fazer sozinho. Então, ele vai ter a mesma condição que o outro, que está lá na particular, que está tendo videoaulas, que está tendo interação, que está tirando dúvida online com o professor, que está tendo um material super top e vai prestar o vestibular. Eles têm a mesma condição? Não tem, tá? Então, a gente tem que levar em consideração o momento que a gente está vivendo, pensar que cada escola criou aquilo que é possível
lembrando, é o ideal, gente? Não é o ideal, tá? Não é o ideal, mas foi o emergencial. Foi aquilo que a gente conseguiu fazer com o tempo que a gente teve, com as condições que a gente teve, e a gente vai continuar buscando ferramentas para a gente continuar melhorando e buscando facilitar essa aprendizagem. Lembrando sempre que o nosso público-alvo é o aluno, o nosso personagem principal dessa escola é o aluno, e a gente tem essa responsabilidade. Eu prefiro acreditar, assim, que todos os professores têm esse intuito, têm essa finalidade, que é transformar a realidade do seu aluno. Exatamente. Né? Então, a gente precisa acreditar na educação. Então, por isso que quando eu ouço, algumas pessoas, não que eu estou sendo contra esse tipo de comentário, mas, assim, é uma coisa que me chateia. Quando eu escuto alguns professores falar, vamos pular esse ano, né? Esquece que esse ano existiu e deleta tudo, todo mundo é reprovado, a gente começa o ano que vem de novo. Isso acontece ano que vem de novo, Exatamente. Né? Quem garante alguma coisa? Isso, Débora. E assim, ó, tudo isso, gente, é desvalorizar aquilo que a gente tem lutado tanto, né? Que é a educação, que é naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem se esforçado. Então, assim, eu acho que a gente tem que se fortalecer nesse momento, fortalecer o aluno, que a escola é importante. Eu acho que, assim, não teve um momento mais especial de mostrar para a família e mostrar para as pessoas o quanto o professor é essencial na sociedade, o quanto ele é importante e, principalmente, ele é insubstituível. E tomara que no nosso país mude essa cultura, Exatamente. Né? E, infelizmente, você sabe que nós estamos num país que muitas vezes não valoriza a educação como deveria valorizar, prefere valorizar os jogadores de futebol, né? Exatamente. E eu acho que agora é um momento propício para nós mostrarmos a nossa importância. Exatamente. Né? E uma coisa muito importante que eu queria deixar para você também é: o professor não está de férias, né? Tem muitas pessoas pensando, ai, olha só, a gente está pagando, mas o professor não está, ele está trabalhando. E tem uma outra coisa muito importante: quem vai dar conta dessa criança lá, está no primeiro hoje, lá no terceiro ano, e se ele tiver prejuízo, é o professor. Né? Porque ele vai voltar um dia para a escola, ele vai encontrar o professor dele. Então, no final das contas, quem vai dar conta do recado vai ter que dar também somos nós. Exatamente. Então, ninguém está de férias, nós não estamos gostando da situação. É péssimo você não olhar para sua criança, você não entender o que está acontecendo com ela, qual a dificuldade dela, fica esse ponto de interrogação, será que realmente está? É muito angustiante para qualquer professor. Ninguém está gostando de ficar em casa e estudar o dobro, né? Porque a gente tem que estudar bastante. Para gravar isso aqui, você não vê, mas é um trabalho gigante por trás disso tudo. Então, não está sendo fácil. Então, tenha mais empatia também pelo seu professor, pela sua criança, tá bom? Tente compreendê-lo, né? Exatamente, né? E valorizar, né, Débora, assim, e incentive a sua criança, né? Eu sempre falo, né, que a criança trata a gente como o pai e a mãe ensina. Com certeza. Né? Então, assim, ó, fale bem da sua escola, não deixe ele esquecer da escola, mostre foto da sua escola, fala, olha aqui a sua escola, a gente está em um momento difícil, mas você vai voltar, né? Esse é o lugar onde você tem a sua professora, fala o nome da sua professora, o nome dos seus amiguinhos, para trazer a lembrança, para ele não esquecer, não perder esse vínculo, não fale mal, por mais que você não esteja gostando da sua aula, né? Não fale mal do professor na frente do seu aluno. Professor, exatamente. Converse com ele, seja sincero com ele. Exatamente. Tudo resolve na conversa, né? Mas deixa a criança ter esse deslumbre, esse amor, que é tão importante, né, Débora? E é tão gostoso quando a gente lembra, eu sempre comento isso, né? Eu tenho uma professora de educação infantil que eu consigo lembrar até do perfume dela. Eu lembro também. Né? Então, assim, é uma pessoa que marcou a minha escola, a minha primeira escola, a escola que eu estudei, os professores que passaram pela minha vida. Então, assim, incentive, valorize a sua escola, valorize o esforço. Né? Eu tenho visto muitos pais falando, não, a escola estava comigo nos momentos bons, os melhores momentos, e eu vou continuar, eu vou apoiar a escola. Então, assim, ó, é algo que alegra o nosso coração, né? Muitas mães falando, eu tô orando por você, tia Adri, a gente vai passar por isso junto. Então, isso nos fortalece, isso nos ajuda, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos também, nós erramos, não né? sabemos tudo. Exatamente. Nós não sabemos tudo, nós estamos aprendendo. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui é que a gente não pode se colocar como vítima, né? Que às vezes a gente acaba se colocando como vítima dessas, eu não queria que isso acontecesse, eu não sei mexer no computador, eu não sei gravar vídeo, eu não sei editar. Gente, vamos tirar isso, nós somos professores, né? Somos guerreiros, nós vamos batalhar, nós vamos conseguir, nós vamos estudar, nós vamos buscar conhecimento, porque a gente tem que deixar para essa sociedade, mostrar para a nossa nação a importância do professor.
né? Que nós não vamos abaixar a cabeça, nós não vamos desistir da educação, nós vamos mostrar para todo mundo o quanto é importante o papel não só do professor, mas o papel da educação, que ela é transformadora, ela vai transformar o nosso momento e a gente vai vencer isso também. Com certeza. Gente, a educação, ela é tudo, 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 tudo. E a gente precisa começar. Se a gente que é professor, se nós não pensarmos assim, quem que vai pensar? A gente cobra os governantes, cobra todo mundo, mas quantas vezes a gente não se valoriza, né? Não acha que o nosso trabalho é importante. E o seu trabalho é fundamental. Então, dê o seu melhor. Eu sei que é difícil, mas tente, sempre tente mais uma vez, converse, se aproxime, busque a ajuda de outros professores. Exatamente. Não é errado, não é ruim. Pelo contrário, você vai crescer e vai amadurecer bastante. E para encerrar, nós estamos aqui, né, dentro de um cenário super legal para falar para você, papai e mamãe, o quanto é importante você investir também. Se você puder, tem essa condição, né, Adri? Tem tanto jogo legal, a gente está aqui com alguns materiais, ó, alguns joguinhos, tá? Super legais, palavrinhas, operações. Você quer falar um pouco dessa importância? Quero, gente. Antes, só pra gente destacar, né? Nós tivemos essa ideia que eu achei que foi super legal. A gente fizemos, né, uma parceria com a Educa Mais aqui de Porto Ferreira, porque eu queria trazer para vocês um pouquinho assim de como a gente pode ajudar também. Existem muitos jogos educativos que não é só passatempo, é educativo. Né? A gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar os jogos para o raciocínio lógico, para o aprender brincando, para a construção, para o desafio, aprender regras, disciplina. Né? Exatamente. Então a criança ela aprende muito brincando. E nós temos aqui em Porto Ferreira a Educa Mais, que é uma loja que todo Fantástica. Que os professores assim ficam apaixonados, né? Fala que a gente deixa o salário lá. E os pais também, né? A Débora que tem filha já falou que já foi lá. E a gente fica assim deslumbrado, né? A gente quer tudo, né? Porque são coisas de qualidade. Tem assim um preço que eu achei excelente. E eu queria mostrar alguns para vocês de algumas coisas que dá pra gente fazer em casa, tá? Então, e outra coisa que a gente fala, os pais falam, o que eu vou fazer com essa criança o dia inteiro, né? A gente ouve bastante. Exatamente, né? Não tem mais o que fazer, eu já fiz isso, já fiz aquilo, né? Uma amiga minha agora de manhã disse que aprendeu a fazer cookies com bolinho, então tem um horário lá que ela faz uma culinária para passar o tempo e é muito legal. Então aproveite esse tempo com o seu filho, porque a pandemia vai passar, né? Esse momento que você está tendo com o seu filho vai passar. Mas as memórias exatamente. Não, criar memória. Exatamente. Essas lembranças vão ficar, gente, para sempre. Então, crie boas memórias, crie bons momentos, brinque junto com o seu filho. Né? Eu acho que, assim, a minha infância, pelo menos, assim, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, mas os poucos momentos que a gente tinha juntos, né, eu não esqueço. Então, faça isso com seus filhos, brinca, e hoje a gente tem mais oportunidade. Vou mostrar primeiro esses livros aqui que eles têm, que são alguns paradidáticos, que são de atividades. Talvez não seja o interessante para o momento, porque as crianças já têm atividade da escola, mas se você acha que está faltando, né, que quer complementar uma atividade, são atividades bem legais. Eles têm aqui, eu estava dando uma olhadinha, desde a educação infantil até o 5º ano, tá? Então são atividades mesmo para a criança fazer, com exercício. Vai dar para você ver porque é frontal, né? Mas é para você ter uma noção. E são livros super baratos, isso, né? Pega aquele ali, Débora. Baratinho, gente. Ó, esses daqui, R$14,99, tá? A gente não tá fazendo merchan, tá? A gente tá fazendo isso pra... Até porque não tem no Porto. Eu acho que é uma das únicas lojas, né? Que não conhecia. Tá lá, gente. É muito bom. Esse daqui é a tabuada completa. Eu e a Débora, a gente tava apaixonada, porque ele explica o conteúdo, ele explica o raciocínio para a criança entender o processo da multiplicação, que é fundamental. Que é fundamental. Então, ó, R$4,99, gente. Muito legal. Esse que a gente ficou, né? Esse é apaixonada. Que ele tem o push aqui, ó. Então, ele tá trabalhando esse daqui, por exemplo. Ele trabalha as vogais, né? Então, aqui, o avião, né? Qual é a vogal do avião? Que letra que começa o avião? E aqui, que imagem nós temos? O urso. Que letrinha começa o urso? O espelho. E aí, quando a criança tem as vogais aqui, né? E o pontinho de interrogação. Aí a criança puxa, aí aparece em destaque a letrinha inicial. Então, tem várias imagens. Alfabetização, gente. É maravilhoso. Ele é todo colorido, que chama atenção. Gente, eu fiquei apaixonada. Então, assim, as famílias que estão aí com as crianças de educação infantil em casa, né? Muito legal. Também tem um preço ótimo. Esses são de vogais, né? Esse aqui são das palavras. Então, olha só que legal. Tem o elefantinho aqui e aqui a gente tem um gatinho. Eu gosto de
matemática. Eu amo música. Então, olha só a criança aprender a ler brincando. É o que a gente estava falando de aprender brincando de uma forma divertida. Né? Esse é do quê? Esse é das sílabas, que a gente Super gostou legal. também. Ensina a separação de sílabas. Isso. A gente estava falando da consciência fonológica, dá pra gente brincar com a consciência fonológica, trabalhar com as sílabas da palavrinha, né? Tucano, né? Então, olha lá, ele vai aparecer na imagem. A banana, o macaco. São livros dinâmicos, tá, pessoal? Muito. Super interessante Eu mesmo. fiquei Tem que ir lá apaixonada, gente. dar uma olhadinha, coisas que vai caber no seu bolso. Isso, esse também. Esse é das vogais. Não, esse Ou é é da de cursiva, letras. será? Não, acho que não, né? Vamos aprender o ABC. Ah, esse das letras do alfabeto, ó. Todas as letras. Né? Então aí puxa, aí tem a imagem, né? Tubarão, T, a criança puxa. A letra maiúscula, a letra minúscula. Acho que tem cursiva também, ó. Esse também aparece também a letra cursiva, minúscula e maiúscula, e a letra imprensa também. E tudo tem uma historinha, eles vão contando uma historinha, né? E aí tem atividade para fazer. É legal. Gente, tem muitos jogos, acho que eu vou ficar em pé aqui, Débora. Pode ficar. Então, olha só, gente, esse aqui acho que, não sei se eu já falei dele aqui um pouquinho, que eu gosto bastante de trabalhar, principalmente quando a gente está trabalhando na alfabetização, né? Com letramento também, na educação infantil a gente também trabalha. Ele vem umas plaquinhas aqui, umas cartinhas com a imagem, que a gente trabalha o visual, e a escrita, tá? Em letra aqui, ó, caixa alta, macaco. E aí você dá a cartinha para a criança e fala para ela, vamos escrever macaco? Então, que letrinha que nós vamos usar? E aí tem as letrinhas aqui que ele vai. E olha que legal, a gente trabalha a linguagem, o letramento, a escrita, e trabalha também a coordenação motora fina, porque ele precisa encaixar. E outra, né, esse concreto para a criança aprender é essencial. Então, Exatamente. Você poder pegar na letra, ela montar. Exatamente, Débora. Ele é fantástico, eu fiquei apaixonada ali. Esse das 4 operações é bem Isso. legal. Olha só, gente, esse daqui, ó, R$22,99. Eu gostei, ele tem as 4 operações, tá? Então, olha só, ele tem a operação e o resultado, é como se fosse um dominó. E aí, com o resultado, ele vai gerando, né, dando continuidade no jogo, e aí vai aparecendo. Uma hora vai aparecer adição, uma hora subtração, uma hora multiplicação, divisão. E é bem legal, e a criança vai brincando. E o adulto é legal, o adulto tá junto, né, para ir conduzindo a brincadeira e fazendo esse momento que às vezes pode ser chato, né? Que, eu não quero fazer tabuada, eu não quero fazer adição. E você aproveita esse tempo livre para aprender brincando com a criança. Agora, esse aqui eu quero, gente. Esse é Nunca maravilhoso. mais, ó. Esse é muito legal, muito legal. Gente, esse aqui, ó, é o meu primeiro Atlas 3D. Então, olha só como ele vem. Que legal. Muito E aí você abre ele, você pode deixar ele na mesa. E aí, olha só, ele vai falando. Então, aqui, o sistema solar. Então, ele está explicando como que é o sistema solar. Olha aqui. Os continentes. Está explicando como o continente foi dividido. O tempo. Quantos países tem. A Quais divisão. são os animais que habitam Os lá em cada animais. país. Super legal. América do Norte. América do Sul. A flora, a fauna. Gente, tudo. é fantástico esse Atlas. Gente, ele é perfeito. super Então bacana. a criança consegue se localizar, saber, olha onde que eu estou, né? Ai, gente, eu fiquei apaixonada. Esse é. Enfim, gente, tem tanta Muitas. coisa. Eu gostei desse daqui e eu queria falar dele um pouquinho. Não sei se todo mundo conhece, mas esse daqui a gente consegue trabalhar o pincelado, que ele é muito importante, ele dá uma base muito legal para a criança que está na educação infantil, né? A gente até vou falar bem rapidinho, porque muitas pessoas acham que a educação infantil não é importante. Então, eu queria só deixar um recadinho assim, gente. Uma educação infantil bem estruturada, ela vai dar a base para o Fundamental 1, para o 2 e para o médio, tá? Então, por que muitas pessoas hoje não conseguem dirigir um carro, não conseguem tirar carta? É verdade. Porque ela não trabalhou noção de lateralidade, de equilíbrio, de direção, de lateralidade. Então, tem N coisas que a gente anda de bicicleta. Por que tem gente que nunca aprendeu a andar de bicicleta? Porque não foi trabalhada a coordenação, o equilíbrio. Onde a gente trabalha isso? Na educação infantil, tá? Então, assim, resumindo, assim, é muito importante. Então, esse daqui, que eu acho bem legal, a gente trabalha o pincelado, porque a criança, ela precisa do indicador e do polegar para ela pegar as pecinhas. Quando ela está trabalhando isso, ela está trabalhando o pincelado.
vai ser importante porque quando ela começar a escrever, ela vai saber como ela tem que segurar no lápis, qual é a posição. Então, vai ajudar o processamento dela, a questão motora, o músculo dela. A gente está trabalhando um monte de coisas que são importantes. Então, olha só que legal, ó, de peixinho, ele está tirando o peixinho do rio. A gente, olha só, tem esse que é de números, de formas geométricas. Você já consegue trabalhar o número, você consegue trabalhar a quantidade, você consegue trabalhar cores, tudo brincando. Esse daqui é de letras. Esse é tão legal, esse eu quero também. Ó, esse é de letras. Gente, fantástico, tá? Tem muita coisa legal. Deixa eu ver outra que deve. Esse daqui, ó. Pega esse de formas também. Esse daqui, gente, é os números do 1 ao 10. Então, a gente trabalha com encaixe. Então, eu consigo trabalhar número e quantidade. Então, olha só, o número 2. Eu tenho 2 galinhos aqui de cerejas, né? Cada galinho tem 2 cerejas. Olha aqui, eu tenho o número 4. Quantos cachos de uva eu tenho aqui? Então, você vai contar para a criança. Então, tudo isso, gente, você consegue fazer em casa, né? Aprender brincando em casa com a família. Porque a gente às vezes compra um brinquedo para uma criança que é caro, Exatamente. né? Ele ensina tanto. Esses não são caros e são realmente pedagógicos. Vai te ajudar bastante. Seu filho com certeza vai aprender muita coisa de forma divertida. Esse daqui a gente gostou bastante, né, Débora? Trabalha Super cores e formas. Então, olha só, eu tenho o grupinho do verde. Então, ele tem que agrupar, formar, encaixar, trabalhar a coordenação motor, o raciocínio lógico que ele precisa pensar. E a gente está trabalhando as cores. Então, olha só que legal. Tem vários grupinhos, ele tem que encaixar cada forma no seu grupinho correspondente. Muito legal. Agora, esse. Vamos mostrar só mais esse, que isso aqui não dá. Esse aqui é muito top, muito top. Esse daqui, gente, eu não sei, na minha época a gente brincava bastante disso, que a gente consegue trabalhar o raciocínio também, porque a gente precisa pensar como se fosse um labirinto. E aí ele tem uma cordinha aqui, atenção, né? A gente trabalha também a coordenação, porque eu preciso andar, tá vendo? Não sei se dá pra ver. A gente precisa andar com essa cordinha, e aí ele tem que sair de algum lugar. Então, como que eu vou sair? Eu vou percorrer os caminhos, né? Então, a gente consegue trabalhar muitas coisas aqui dentro do labirinto. Então, é muito legal. Eu fiquei apaixonada nesse daqui também. Esse é muito bacana. Então, assim, gente, tem muitas coisas legais que dá pra gente fazer em casa. Então, assim, ó, aproveite esse tempo. Eu queria mostrar esse. Que eu achei bem... tem aquele aqui embaixo. Tem muita coisa, gente, que a gente pegou pra gente mostrar pra vocês. Esse daqui é a tabuada. Olha que legal, né? Eu sei que tem muitas crianças que têm dificuldade com a tabuada. Então, olha só, você fazer uma brincadeira para criança, né? Então, vamos hoje fazer, então, vamos virar esse. 4 vezes 7. Quando você gira aqui, o resultado tá lá atrás. Então, você faz com a criança primeiro, né? Vamos ver se você acertou ou se você errou. E aí, você gira e vai brincando. Então, a criança acaba às vezes memorizando, aprendendo de uma forma divertida, sem cobrança, sem ter aquele negócio que vai deixar na oral. Sem ser pesado, né, pra criança. A tabuada, muitas vezes, tem criança que pega trauma de tabuada. Por conta de decorar. Esse aqui também eu achei legal, que é aquele que a gente vai fazendo soma. Então, você vai girando. Então, olha lá, 5. Então, é legal que ele tem o número e a quantidade. Então, eu tenho o número aqui e a quantidade de bolinhas aqui. Então, 5 mais 1... Quanto que vai dar? Aí o aluno vai ter que contar. Quanto que dá? Aí você conta com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5 mais 1 é 6. E qual é o número 6? Aí ele tem que achar o número 6. Então, você vai fazendo várias somas. A gente tem um desse aqui também, que é de palavras. Não sei onde está agora. Tem desse também, que é de formação de palavras. Que aí você vai formando. Tem a letrinha, as sílabas, né? Bala. E aí você forma bala, né? Esse também que são treinos que a gente tá falando de coordenação motora. Vem a canetinha aqui, ó. Pra primeiro aninho. Olha, super legal. É o mesmo, tá? Ó, pra coordenação motora, isso aqui é excelente. Pontilhado, super legal. É da introdução. Vem a canetinha aqui, ó, que você pode percorrer os caminhos, passar em cima do pontilhado. Gente, é fantástico, assim, tem muita coisa, esse né? de trabalhar com elástico, eu tô apaixonada nesse aqui também, ó. A criança vai pegar o elástico e montar aqui em cima das imagens. Super bacana. Concentração, atenção. Você pode falar pra ela, vamos construir um triângulo, né? Quantos pontos eu preciso ligar para construir o triângulo? E o quadrado, né? Então, a criança precisa pensar, criar estratégia, ter coordenação, porque ela precisa esticar os elásticos e formar aquilo que ela precisa. Então, é bem legal. Gente, tem muita coisa. Escreve e apague. A gente escreve e apaga. Então, a gente vai escrever. Então, estou trabalhando os numerais. Esse daqui eu não sei até que número que vai.
Mas aí a criança escreve, ela passa em cima do pontilhado e depois ela apaga, ela continua escrevendo. Tem formas geométricas. Deixa eu ver até que número que vai esse. Ele vai até o 20. Olha que legal. Dá para trabalhar o calendário, dá para trabalhar a sequência. Olha que Nossa, legal. gente, Tem muita fantástico coisa. isso também. Pessoal, eu sei que ficou muito longo esse Ficou. vídeo, mas ó, a Educa Mais é uma loja muito bacana. Eu acho que é uma das únicas aqui no Porto, tá? Loja Tantas física. opções, né? Tá, e tá falando, mas não recebeu nada por isso. A gente tá fazendo porque eu acho que o que é legal, que tem aqui em Porto Ferreira, é legal a gente ressaltar Exatamente. e falar pra você. Então, você vai gastar dinheiro, gaste bem o seu dinheiro, dá uma passadinha no Educa Mais, procura algo bem legal pro seu filho. Dri, eu quero te agradecer, tá bom? Imagina, Débora. Por eu que hoje, agradeço. por esse momento. Eu espero que nós possamos ter ajudado você. Qualquer coisa, deixa nos seus comentários. Eu quero falar com a Adri, então eu te passo o telefone dela, se você tiver dúvida, certeza. tá bom? E eu espero ter ajudado, tá bom, Adri? Muito Imagina, obrigada. Débora, eu que agradeço. Né, agradeço a Débora, né, pela participação, por poder falar um pouquinho, né, sobre aquilo que a gente transpira, né, que a gente ama, que é a educação. E ter, né, a gente ter essa empatia, né, pelo outro. A gente sabe que a gente não é melhor que ninguém, a gente não sabe tudo, mas a gente está disponível e à disposição, Com né, certeza. para a gente cooperar com o outro, trocar experiências, conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem feito e tem dado certo, ou aquilo que a gente fez também e não deu certo, né? A gente trocar essas figurinhas são bem legais, bem importantes. Eu estou à disposição. Se alguma, né, família, algum professor, alguém ficou com alguma dúvida, quiser, né, como a Débora falou, tirar essa dúvida ou pedir mais sugestões, né? Pode conversar comigo, pode falar com a Débora, pedir meu contato, tá? Eu vou estar. Vai ser um prazer poder ajudar E se cooperar. você quiser ver um vídeo aqui só sobre educação infantil, coloca aí pra mim, ó. Eu quero! E aí eu vou ter aí uma noção se eu devo fazer ou não devo, porque é um assunto, ó, muito legal que eu sou apaixonada. Tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal e compartilhar com alguém que precisa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. gente. Obrigada.